E aí galera do Aula D, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim dar continuidade às nossas questões sobre o Enem, né? E não só o Enem, como qualquer outro preparatório que possa estar ajudando vocês aí nessa construção, tá? Curta o canal, compartilha, se inscreve, divulga. Temos nossa página no Instagram, temos nossa página no Facebook. Esse espaço é para vocês. Tá bom? Então eu trouxe hashtag 5, né? Nossa quinta questão do Enem que eu trago. E aí, vamos fazer uma leitura e começar a compreender um pouquinho o que o problema pede. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a Y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Até aqui a gente não sabe nenhum valor, a gente só sabe informações. Devido a uma demanda no mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Essa quantidade que a gente também não sabe de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a quanto? Mas, professor, não tem nenhum valor? Que bom que não tem valor, porque a gente vai usar sempre letras, né? Então pode ser N sobre 9, N sobre 6, N sobre 3, 3N ou 9N. Lembrando que quando é assim, significa que é 3 vezes N, o vezes não aparece, tá? Então vamos tentar resolver um pouquinho essa nossa incógnita, né? Então a primeira resolução que a gente tem que pensar é o seguinte: o valor da área máxima que ele falou, que se chama S, que pode ser coberta com uma caixa, pode ser encontrado multiplicando a área de cada placa pela quantidade de placas. Aquela quantidade que ele deu de placas pode ser achado multiplicando através da área. Por que através da área? Porque a área se dá naquele movimento do quadrado. Lembra? Então olha o que eu faço quando eu consigo conceituar isso. A gente analisando a placa quadrada menor de lado Y. Lembra que ele falou no problema da placa menor de lado Y? Se eu for fazer a área disso, seria Y vezes Y. Que seria o quê? Com uma área de Y ao quadrado. Simplesmente teria isso. E cada caixa contendo N dessas placas, eu consigo concluir que Y ao quadrado seria a área da placa ao quadrado, que eu consegui multiplicar, e onde multiplicaria pelo conteúdo da caixa que contém essas quantidades de placas que eu não sei. Então, o S, que seria o valor máximo dessa área, seria igual a Y ao quadrado, que é a área das placas, vezes N, que é a quantidade dessas placas que eu possuo dentro. Até aqui eu consigo achar essa análise de placa quadrada, tá? Depois que eu consigo fazer isso, eu começo o seguinte: as placas maiores, elas possuem 3 vezes, um lado 3 vezes maior. Lembra que o problema informava que as novas caixas triplicaram o valor? O que acontece? Acontece então que se um lado é Y, se triplicar fica 3Y. 3Y de lado. Como é área, lembra que área é sempre ao quadrado, seria 3Y ao quadrado. E 3y ao quadrado seria 9y ao quadrado. Então, teria que resolver, né? 3 vezes 3 é 9 e y vezes y é y ao quadrado. E esse 9y ao quadrado seria a área dessas novas placas que foram triplicadas o tamanho. Cada caixa conterá x placas, eu não sei. De modo que a área máxima a ser coberta com uma caixa será essa daqui. Então, o que acontece? Nas caixas menores, eu tinha só y ao quadrado de n. Era a única coisa que eu tinha nas placas menores, tá? Eu tinha y ao quadrado, que é a área daquelas placas, e o n, que é a quantidade de placas que eu tinha. Isso o problema me informou. Quando eu fiz essa triplicação, quando tripliquei, o que acontece? Eu tenho novas incógnitas, eu tenho novos valores. Esses novos valores trazem o seguinte: primeiro, o valor da nova área sendo 9y ao quadrado, porque triplicou. E segundo, não é mais
N placas que são lá dentro. São X placas, porque também mudou o número de placas. Então, o que seria? Seria essa nova caixa contendo essas placas maiores, a área seria 9y², que seria um total da área dessas placas 3 vezes maiores, e vezes x. X seria essa quantidade de placas nessa nova caixa. Então, eu já tenho duas áreas máximas. Depois que eu acho essas duas áreas máximas que o problema me informa, eu passo a ter o seguinte: y² de n, que seria a primeira área máxima, eu faria igual a essa daqui. Eu igualaria uma da outra. Porque a diferença é que essa é a original e essa daqui é 3 vezes maior. O que aconteceria nesse caso? Seria tipo uma equação, onde o x seria a minha incógnita. Lembra qual que era a pergunta? Vamos voltar lá? A pergunta era, qual vai ser a quantidade x? Se a pergunta é qual a quantidade x, e eu tenho isto, eu preciso igualar o meu x. E eu tenho uma equação de primeiro grau, segundo grau ali, tranquila. Igualando o meu x, o que eu possuo? y² n, e o que me sobrou, que foi o 9y², tem que passar para o outro lado dividindo. Por isso que fica y² vezes n dividido por 9y². Onde eu simplificando, cortando o y² com y², eu fico com um n em cima e um 9 embaixo. Quer dizer que a quantidade x dessa nova caixa vai ter um total de n sobre 9. E a resposta certa é a letra A. Certo? E assim eu consigo dizer, senhor, mas não tem número, é apenas letras, tu achou x, n. Sim, questões do Enem, questões de vestibular, às vezes eu não estou interessado na quantidade do número, mas sim se tu consegue montar, se tu consegue saber onde é que vai os valores certinhos para tu calcular uma área máxima, ou até mesmo por simplesmente simplificar. Tá bom? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer comentário, deixem abaixo. Abraços e valeu!